sim, que pais, né, um pai e um filho estavam no estádio assistindo futebol, como qualquer outra pessoa, e foram confundidos com um casal de namorados. Não, isso é violência gratuita e totalmente inaceitável, né, que esse tipo de coisa aconteça ainda no ano de 2022. Eu não sei se é correto, eu não acho que é opção sexual. Cada um nasce de um jeito e gosta de alguma coisa, né? Opção é quando você pega um belo dia, acorda... É sofá ou a cama, né? E você define onde você vai ter a tua relação sexual, né? Aí é mais ou menos por aí, né? Mas assim, você não precisa você não precisa até aceitar, mas você precisa respeitar a decisão do outro ou a forma como o outro né? Seja por ser homossexual, seja por ser negro, seja por ser mulher, seja por ser qualquer coisa. Eu acho que o respeito vem acima de qualquer coisa. Quando a gente fala de violência contra a população LGBT, existem duas formas, né? E elas se retroalimentam de uma maneira. Porque a gente também tem a compreensão de que a LGBTfobia, que é a opressão contra pessoas LGBTs, assim como o racismo, como o machismo, como o capacitismo, né? São mecanismos estruturais de organizar a sociedade, né? Então isso não é simplesmente uma atitude individual, ainda que o indivíduo também é responsável pelas suas próprias atitudes. Um pouco confuso, mas é no sentido de que a gente tem um modo de organizar a sociedade, né? E esse modo, ele não é uma coisa que foi definida numa reunião, numa assembleia, foi acontecendo conforme o tempo. Então muito... por isso que é estrutural. É uma construção cultural, né? A gente está falando de milhares de anos de sociedades, e não é uma sociedade, são várias sociedades, e elas foram avançando e foram reorganizando, né, até chegar à atual sociedade brasileira. Então não é um momento em que se define, são vários momentos, e elas vão se organizando de várias maneiras. Mas ao mesmo tempo que isso é social, ela também é individual, porque também parte da verdade em que a pessoa tem para si mesma. E aí parte de como a pessoa enxerga o outro e qual é a percepção da própria pessoa sobre o outro, né? O que eu entendo como direito para com o outro. O que eu acho que o outro deve viver a partir da minha perspectiva. Então é um olhar que ao mesmo tempo é individual, ele também é social, eles se retroalimentam. Então sim, tem os casos de violência gratuita, mas também tem os casos da violência institucional, da violência social. Então existem casos, por exemplo, de travestis que são mortas lá quando elas estão trabalhando na rua, mas olhar para a condição da travesti enquanto necessariamente é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e na prostituição, né, e ela não tem oportunidade de concluir o ensino médio, de fazer uma faculdade e de ter outras oportunidades de trabalho, também é uma forma de violência, né? Então são duas formas, elas são separadas, mas elas conversam entre si. Sim, até